A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, Deus abençoe seu dia, graças a Deus, sextou, que realmente seja uma sexta-feira cheia do poder de Deus, cheia dos ensinamentos de Jesus na minha e na sua vida, é o que eu oro pedindo ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Para que seja uma sexta-feira cheia de Deus e cheia dos ensinamentos de Jesus, que possamos realmente seguir esses ensinamentos, vamos a Ele, ao ensinamento de Jesus para essa sexta-feira e o tema daquilo que Jesus quer trazer aos nossos corações. O dia de hoje tem tem esse nome, né? Ou melhor, esse tema. Tudo se resume em amor. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém e amém. Então, aqui, né, Jesus dá um importante ensino sobre o que é mais importante, né, no reino de Deus, ou o que é mais importante para que possamos herdar esse reino, vivendo, né, segundo a vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus, que é o amor, né? E ele fala algo aqui que agora veio à minha mente, né? Ele fala que toda a lei, né, de Moisés e os ensinamentos dos profetas se resumem no amor, em amar. E aí a lei e os ensinamentos dos profetas é tudo aquilo que compõe o Antigo Testamento. E a gente vê que todo o Antigo Testamento se baseia em apresentar ou em apontar Jesus. Porque olha só, Jesus, ele ama tanto, tanto a Deus quando ele desce, né, em forma de homem, ele mostra esse amor em exemplo, porque ele obedece ao Pai do primeiro momento dele na terra até o último, né? E isso é amor, que ele se dá, se entrega por nós. Então, quem em sã consciência se entregaria ou entregaria a própria vida por alguém que nunca viu? Porque a entrega de Jesus foi por mim e por você e será por aqueles que ainda virão, que Jesus não viu, né? E nisso se baseia o amor, em você amar mesmo sem conhecer, mesmo sem saber. E esse amor de amar o próximo como a ti mesmo, e o próximo não é só aquele que está próximo, ou seja, próximo de nós, aqueles que nós conhecemos, mas o próximo são todos, né? Jesus chega a dizer que a gente precisa orar por nossos inimigos, né? Deixa eu tomar um gole de café.
como orar por nossos inimigos, como buscar abençoar em oração os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, se dentro de nós não existe um amor fora do normal, fora do comum. E esse amor fora do comum, ele se baseia em nós amarmos a Deus. E o amor a Deus é algo lindo, porque Deus não obriga a gente a amar. E o amor ele não vem através de uma obrigação. Você precisa me amar. Eu vou te enfiar uma arma na sua cabeça e você vai me amar. Não, não. Você vai fazer aquilo que eu mando você fazer porque eu estou te obrigando. Mas amor, me amar, não depende de mim, né? E eu vi isso ontem, através da boca do pastor César Cavalcante. O amor seu por mim depende de você, não de mim. Porque eu posso fazer qualquer coisa, mas se você não quiser me amar, você não vai me amar. Você pode me enganar, mas você não vai me amar. Então, o amor por Deus é algo tão maravilhoso que ele não nos obriga, ele nos dá liberdade. E essa liberdade de amar a Deus é lindo. E só conseguiremos ter, nós só vamos conseguir ter o amor ao ponto de amar o próximo, independente de quem seja o próximo, de que situação se aconteça, se nós amarmos a Deus. Vou voltar aqui, ó, com todo o coração, toda a alma e toda a mente. Porque aí nós começaremos a nos movimentar para conhecer esse Deus. E quando nós conhecermos esse Deus, à medida que ele for se revelando a nós, nós vamos nos apaixonando ainda mais por ele, querendo realmente agradá-lo por amor, por aquilo que ele é. Eu amo ao Senhor de uma forma tão que eu não consigo entender, por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez por mim, da onde ele me tirou, como ele cuida de mim, como ele me ama. Não tem como eu não corresponder isso a ele em amor. E eu amo a Deus de uma tal maneira porque ele não tem obrigação, mas ele se revela a mim. Ele não tem obrigação, mas ele conta coisas para mim, segredos. Ele não tem obrigação, mas ele vem e fica comigo. E isso coloca dentro de mim um amor que não é meu, que não é meu, que vem dele. E esse amor eu consigo sentir por outras pessoas, outras almas. Ainda sou imperfeito, porque muitas vezes na minha cabeça eu julgo as pessoas, não faço mais com palavras, né? Mas eu na minha cabeça eu ainda julgo e eu peço para Deus colocar um amor tão grande ao ponto de nem na minha cabeça eu julgar mais. Eu olhar com compaixão e entender que eu já fiz parte do mundo, já fui enganado por Satanás, já caminhei longe do Senhor sem saber que ele existia e como ele existia, e hoje eu o conheço. E eu peço para Deus colocar esse amor no meu coração ao ponto de eu não julgar na minha mente mais, apenas amar e poder interceder em oração pelas pessoas que eu vejo, pelas almas que eu vejo. E, e é isso que o evangelho consiste nisso. Né? Toda a escritura consiste nisso, em amar a Deus ao ponto máximo do amor em todas as áreas da nossa vida e com isso nós nos amarmos, porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. E aí nós conseguimos amar o próximo. Ah, que ensinamento nessa sexta-feira. Obrigado, Jesus. Beijo no seu coração, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.